Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, mais a todos, com paz do nosso Deus, muito amor do seu servo. Deus usar de forma especial o seu ungido, como sempre, como nunca, Deus na terra. Soberano, Deus, meu Pai, estamos na tua presença em oração. Assim te apresentamos o teu servo, o teu ungido, vai trazer uma mensagem poderosa, venha ser usado na instrumentalidade do Espírito Santo. Ó Pai, usa o teu servo como sempre, como nunca o Senhor usou na terra. Ora para a tua igreja de uma forma especial, do modo geral. Ó Pai, faz o teu querer. Queremos sentir o mover do Espírito Santo. Senhor Deus, prepara os nossos corações, ouvir a tua palavra e aprender de ti, Senhor. Que o Senhor Pai permaneça conosco, no nome de Jesus. Amém. Só senta quando Ele mandar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há, mas eu nem sei. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Já aproveitando que você está de pé, vamos abrir a sua Bíblia no primeiro, ou seja, no Evangelho segundo escreveram Marcos, logo depois de Mateus, antes de Lucas, capítulo de número 10, um texto bastante conhecido. Aleluia. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, pastor amado, amigo. Deus continua abençoando de forma poderosa a sua família. Louvar a Deus pela vida do cantor. Eu tive dificuldade de falar o nome dele, Josnão. É um prazer poder estar revendo, como ele disse. Não somos tão velhos assim, mas tem um bocadinho de anos que nos conhecemos. Passou um período, congregou um período conosco em Cascavel e era baterista lá. E um dia ele chegou lá despedindo, disse que estaria retornando à sua terra. E desde daí sempre nos vemos assim com uma distância meio longa, mas damos graças a Deus por tudo. O diácono presbítero Jair, Deus continua abençoando. Deus abençoe toda a igreja. Louva a Deus pela vida de vocês. O capítulo 10 de Marcos e o versículo 46 a seguir, como eu disse o texto, que possivelmente você saiba de cor, nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém?
poder se tomar assento, glorificando o nome de Jesus. Também louvo a Deus por estar tendo aqui o privilégio de estar conhecendo bem a sua família, né? Que Deus abençoe poderosamente. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, né? Como citado aqui nesta noite, e o louvor cantado, Glória a Deus. né? E talvez esse foi o louvor mais expresso aqui nesta noite, foi o louvor que marcou, né? Principalmente ali a minha vida há um ano atrás, né? Não sei se chama de Sônia, não sei se é dizendo, eu chamo de Tia Zene, e assim vai, tá? Deus continua abençoando, né? Pois ontem completaram exatamente um ano, né, que sofremos um acidente, e Deus, né, foi misericordioso com as nossas vidas. Eu saí ileso, mas ela teve os 2 pés, né, quebrados, um em vários lugares, e o outro foi completamente deslacerado. O pé foi reconstruído, tanto é que hoje ela não tem um dos dedos, né, do pé naquele acidente. Era uma madrugada, e antes ali de Iraquara, a pista, para quem conhece, é estreita, ali não tem acostamento. E um filho de Jesus Cristo parou uma carreta, né, na pista, e ela tomou praticamente quase toda a minha mão. E 5 da manhã, para quem dirige, chama esse horário do horário cego, porque é um horário que o dia nem amanheceu e nem está 100% escuro. Então, para quem dirige, né, naturalmente a visão já é fosca. E tinha dado uma garoazinha, e a 8 quilômetros antes do acidente eu parei o carro. Estava num ônibus, não foi um carro pequeno, foi um ônibus levando para Chique para trabalho. Eu parei, dei uma sondada no carro, estava tudo tranquilo, e ela saiu de banco que ela estava e foi para o primeiro banquinho da frente, né, do lado do passageiro, um pequenininho que sempre fica ali no canto. E quando eu segui novamente com o carro, aí eu olhei para ela e fui pedir para apanhar o cinto, e de repente eu resolvi não pedir para pôr o cinto, e ela não colocou, e só depois eu fui entender por quê. E já vou lhe adiantar, se ela tivesse com cinto, impossível seria ela estar aqui nessa noite, né? Porque o lugar onde ela estava foi completamente destruído. E então, seguindo, aí era uma reta, estava vindo um caminhão na minha direção, e eu baixei o farol, reduzi a velocidade, e eu vou tranquilo esperando o caminhão passar. Só que o farol do caminhão que estava vindo, quando ele aproximou, né, que fez um claro assim, aí eu vi que tinha algo na frente, mas era já, né, tarde demais, estava muito próximo, né, e eu segurei no freio, não tinha como eu jogar para a contramão, que eu ia bater de frente com quem estava vindo. Aí o carro saiu riscando, e quando o caminhão foi terminando de passar, eu tinha alguns centímetros ainda e tentei usar o máximo que eu pude, mas não deu. Aí colidimos com uma carreta, que o fundo da carreta praticamente entrou dentro do ônibus, né, e tudo ali justamente no lugar onde ela estava. E naquele momento, quando tudo parou, eu vi só o barulho dos vidros, aí eu olhei para mim assim, rapidamente, estava tudo tranquilo. Soja estava no meio da canela, porque a carreta estava carregada de soja, e entrou para dentro do ônibus. E agora eu temi olhar para o lugar onde ela estava, porque o que eu estava vendo na minha frente aqui era o graneleiro da carreta, e o lado que ela estava praticamente já não existia. Então eu temi, né, ver, olhar e contemplar o que eu imaginava que tivesse acontecido. Mas tive que buscar força, só estava nós dois ali. Aí eu respirei fundo e olhei, e quando eu olhei eu não vi ela.
Aí eu chamei, não me respondeu, chamei de novo, não me respondeu. Aí levantei, né, saí, e quando eu passei por cima do capô do motor, ela estava caída do canto para cá, a cabeça bateu num degrau que tem do outro lado e parada. E aí eu saltei, puxei os ferros porque prendeu tudo, inclusive os pés dela, estava tudo preso dentro do destroço. E aí comecei a chamar e não respondia, e eu balançava e não respondia, e por um momento parece que eu ia entrar em desespero. Aí eu respirei fundo e chamei novamente, aí ela se moveu. Quando ela se mexeu, aí eu falei, Claudinha, você me ouve? Aí ela disse, o que aconteceu? Eu falei, não, você me ouve, moço. Então fica do jeitinho que você está aí. Me diz onde é que dói. Aí eu comecei pegando, dói aqui, não, dói as pernas. Falei, tá bom, já vi. Agora aguenta aí porque vai doer mais ainda. Porque eu tinha que remover, que ela ficou retorcida e os pés ficou presos. E quando eu olhei, eu já vi que um dos pés já estava completamente deslacerado e eu vi o outro cheio de curva. Aí demos um jeito, coloquei ela sentada assim, um destroço. E quando ela deu conta do que estava acontecendo, eu entrei em desespero. E aí tentei acalmá-la, e foi ali quase uns 20 minutos. Aí consegui acalmá-la e saí para pedir uma ajuda. Tinha chegado algumas pessoas, pedi para que o Senhor acompanhasse até que eu retornasse, né? Que foi fazer uma ligação. Aí entra a parte da música. Quando eu retorno, ela estava sentada, quieta ali, a cabeça, quando ela bateu a cabeça, sangrava muito. Era o sangue descendo assim, ó, né, do lado da face, os pés lá todo. E ela não tinha visto ainda o pé que estava completamente estragado. E naquele momento já estava chegando uma ambulância que parou ali para nos prestar socorro. Não que a gente chamou que não estava dentro, foi providência de Deus. E quando eu entrei no ônibus, eu comecei a entrar, ela começou a cantar e ela disse que não lembra. Mas ela cantava exatamente esse louvor. Está chorando porque... E ela não cantava assim, ela cantava chorando. Lágrimas rolavam aqui, o sangue descia, descendo, os pés presos lá dentro dos... E ela cantava, está chorando porque... Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Imagina. Quando eu deparei com aquilo ali, eu fiquei impactado. Porque o que parece para nós é adorar. O que parece difícil para nós é adorar em momentos de dor, em momentos de prova, em momentos difíceis. E eu não tinha dúvida disso. Mas ali a minha fé cresceu, né, e aumentou a minha convicção de que é possível adorar na dor. É possível adorar na dor. Então, independentemente de qual seja a circunstância que você esteja enfrentando, adore. Talvez você tenha que fazer uso das suas últimas forças, mas faça para adorar. Porque nós não sabemos, nós não entendemos muita coisa. Mas Deus, Ele sabe o que Ele está realizando. Amém? Deus em Cristo continue abençoando, né, de forma poderosa. Amados, vamos à palavra de Deus. Quando o pastor Rodrigo mandou ali o cartaz, eu vi que tinha um tema. E talvez nessa noite, bem provável que eu não pregue dentro do tema, mas eu queria pelo menos fazer essa introdução recitando para você esse tema, que é bastante citado e conhecido entre nós, que é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Então, quem de fato reconhece o que Deus ele tem feito,
eu tenho certeza que sempre vai estar recitando nesta passagem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu quero lhe dizer que a palavra Ebenezer, ou seja, a palavra em hebraico para Ebenezer, significa literalmente pedra de ajuda, né? Pedra de ajuda. Ebenezer, né? Ou seja, é o nome de uma aldeia de Efraim, onde os filisteus derrotaram os israelitas, né? Onde os filisteus derrotaram os israelitas. Pois no 1 Samuel, a palavra do Senhor nos disse que a palavra do Senhor veio a todo Israel, e Israel saiu a pelejar contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, né, que tem como significado pedra de ajuda. E naquela peleja Israel não venceu. Naquela peleja Israel foi derrotado, né? Perderam a batalha. E os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer para Asdod. Só que tempos depois, Israel volta a pelejar, né, com os filisteus. E quando voltou a pelejar com os filisteus, Israel saiu vitorioso, ou seja, Deus deu vitória, né, para Israel. E alegres agora e felizes com a vitória, é que Samuel vai pegar uma pedra e vai colocar entre Mispa e Sem. E quando ele unge aquela pedra e coloca entre Mispa e Sem, ele diz: Ebenezer, até aqui me ajudou, ou seja, nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, o que nós aprendemos que portanto Ebenezer também ela era o que? Era um nome de uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel, né, derrotar os seus inimigos, os filisteus. E nós podemos extrair aqui uma lição, já que Israel foi para Ebenezer, pedra de ajuda, por que Deus não a ajudou na primeira peleja, na primeira batalha? Por que Deus não foi com Israel? Nós entendemos que porque Israel agira de forma inadequada e por causa da desobediência do povo, Deus não lhe deu vitória. Tempos depois, quando Israel volta à peleja, Israel volta arrependido. E por haver arrependimento sincero, deu-se a capacidade de Deus tornar para Israel a sua pedra de ajuda. Então, quando Samuel coloca aquela pedra ali, ele estava dizendo o quê? Quando ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor, ele estava dizendo, até aqui, Deus tem sido a nossa pedra de ajuda. Amém? Glórias a Deus. Mas como ele disse, o texto que vou estar ministrando é o que lemos nesta noite, e talvez poderia estar ministrando dentro do texto que traz o tema para esta festa. Mas como nosso irmão, né, que o cantor o nome já fugiu agora de novo, Josué, disse, a gente precisa ser sensível à voz de Deus, para que seja realizada a vontade dele em nosso meio. Né? Poderia apropriar de qualquer outro texto que enfatizasse esse tema, mas Deus nos trouxe a um texto aonde narra para nós um pouco, né, de um homem muito simples, de um homem muito humilde, né, e vivendo um estado de calamidade, um homem talvez marginalizado pela sociedade e vivendo na mendicância ou sujeito à mendicância. Nós estamos falando do cego Bartimeu, né? E quando eu venho falar deste homem, apesar das suas limitações e apesar da circunstância em que ele estava vivendo, nós podemos extrair na vida deste homem algumas qualidades
que é bem importante, ou seja, ela de fato é importante para nossas vidas nos dias atuais, até porque eu entendo que diante das nossas necessidades, diante das nossas carências, diante das nossas pelejas, das nossas lutas, das nossas batalhas, dos desafios que enfrentamos, faz-se necessário fazer uso das qualidades que Bartimeu fez naquele dia ou naquele momento. Eu entendo que sem essas qualidades impossível é para mim, para você, para nós alcançarmos, querido, as nossas metas, alcançarmos os nossos objetivos e principalmente viver o sobrenatural de Deus. É importante termos essas características, as quais eu vou falar daqui mais alguns segundos. Mas para nós entendermos melhor o texto, quem era Bartimeu? Aleluia. Talvez você me diz, era só um cego. Verdade. Era Bartimeu um homem cego, que vivia à beira do caminho de Jericó, mendigando, né? Quem sabe, como eu lhe disse, marginalizado pela sociedade, como muitos deficientes nos dias atuais. E a vida de um cego, amado, é uma vida condenada à mendicância. E não só condenada à mendicância, mas também condena este a viver toda a sua vida na dependência de outras pessoas. Isso quer dizer que ele não consegue enxergar aquilo que ele vai comer, aquilo que ele vai vestir. Ele não consegue enxergar ou visualizar o ambiente aonde está ou aonde está sendo levado. Então, imagina quão difícil é a vida de alguém nessa situação. Ele não estava assentado, ou seja, ele não estava andando no caminho, mas a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. O que eu entendo com isso? Mais uma vez, quem sabe, sentado à beira do caminho, esperando, aguardando por alguém que olhasse para ele com olhar de misericórdia, estendesse as mãos para mais uma vez suprir a sua necessidade para a sua sobrevivência. Aleluia. E com isso eu quero te dizer nesta noite que talvez não na mesma situação, mas quem sabe em uma situação semelhante. Quem sabe muitos de nós não entramos aqui nesta noite, né, já parado, desanimado, esperando que alguém olhe para nós com um olhar de misericórdia e que estenda as mãos e faça por nós algo que venha nos ajudar nesses dias ou nessa circunstância. Aleluia. Só que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e quero entregá-la nesta noite. Aleluia. Quero te dizer que o Jesus, que naquele dia estava passando no caminho de Jericó, é o mesmo Jesus que está presente aqui nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Alguns não entenderam, vou repetir. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é a tua dor, não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei o que você almeja, o que você queira que Deus faça na tua vida, o que Deus faça por você. Aleluia, mas eu estou querendo lhe dizer que o Jesus que passou à beira do caminho, aonde estava Bartimeu, aleluia, é o Jesus que está aqui nesta noite. E se ele pode fazer na vida de Bartimeu, logo eu estou te dizendo, ele pode, se você ter fé, ele pode nesta noite fazer na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. E talvez você diga assim, irmão Jaré, você diz isso porque você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não sei, mas ele sabe. Ele sabe. E ele não só sabe, como ele tem o poder de realizar milagre. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, quais são as qualidades de Bartimeu? Primeiro, amados, nós vamos ver Bartimeu na situação em que ele estava vivendo. Mas a primeira qualidade que eu posso ver nele é que havia em Bartimeu uma expectativa. Ou seja, apesar de tudo que ele tenha vivido, apesar do que ele estava vivendo, né, havia em Bartimeu uma expectativa. Aleluia. O que quer dizer, irmão Juarez? Né, ele mesmo cego,
tinha um coração que esperava por um milagre. Mesmo em uma circunstância difícil, ele tinha um coração que esperava por um milagre, aguardava, por um milagre. Aleluia. Por isso que eu lhe disse que de forma alguma, ou independente das circunstâncias, não deixe, que esvaie de você a sua expectativa. Mantenha a tua expectativa viva. Aleluia, glórias a Deus. Independente do que esteja enfrentando, aguarde por um milagre. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E eu tenho certeza que o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar. Aleluia. E logo mais você estará cantando o hino da vitória. Amém? Não para aqui. Segunda expectativa de Bartimeu é que ele tem iniciativa. Iniciativa. Ele não é alguém apenas que aguarda por um milagre e fica amados de pés cruzados, ou sentado de braços cruzados, esperando que o milagre vai acontecer no estralo de dedo, esperando que o milagre vai acontecer, no automático. Não é assim. A Bíblia nos diz que Jesus estava em direção a Jerusalém. Haja vista, tratava-se dos dias já que antecedia a Páscoa, ou seja, Jesus estava caminhando para Jerusalém, pois aquela semana já seria a semana da Páscoa. Aleluia. E o caminho que Jesus faz dá-se acesso a Jericó. E quando Jesus ia passando, Bartimeu, ele percebe que havia ali uma multidão que passava, e tomou conhecimento de que Jesus estava entre aquela multidão. E é justamente aqui que ele vai tomar uma iniciativa. Ele aguardava por um milagre? Sim, tinha uma expectativa? Tinha. E como podemos saber que tinha essa expectativa? Primeiro, porque exatamente ele já ouvira falar de Jesus. Pois a Bíblia deixa claro que nos dias de Jesus, a sua fama percorreu por toda a terra. Todos tinham conhecimento, dos feitos de Jesus e de fato quem era Jesus. E o que mais me chama a atenção é que Bartimeu passou a ter um conhecimento de Jesus um pouco mais aprofundado. Por quê? Porque quando ele toma a iniciativa de clamar, observa que ele vai dizer assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia, glórias a Deus. Em ele dizer filho de Davi, significa que Bartimeu buscou conhecer Jesus através da sua analogia. Aleluia, glórias a Deus. Porque senão ele não diria filho de Davi. Então estamos falando de alguém, que já ouvira falar e que tinha certo conhecimento de Jesus. E tendo então conhecimento de quem era Jesus, ele tinha certeza que independente da circunstância que ele estava vivendo, Jesus era não só o filho de Davi, Jesus não era só o Messias, Jesus não era para ele só o filho de Deus, mas para ele Jesus era aquele que podia mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero ministrar algo ao teu coração nesta noite. Não me há nenhuma dúvida de que você já sabe um pouco quem é Jesus. Não me há nenhuma dúvida de que de alguma maneira você já conhece um pouco de Jesus. Até porque senão você não estaria aqui. No mínimo alguém lhe convidou dizendo: vamos ouvir a palavra de Deus, aprender alguma coisa de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E se você veio porque ouviu falar, ou já tem uma experiência, ou já conhece a Ele um pouco mais aprofundado, eu quero te dizer que você não tem motivo nenhum para estar de cabeça baixa, com teu coração entristecido, desesperado ou desiludido da vida, porque o Jesus em que prego nesta noite é o Jesus que pode mudar a tua história, é Jesus que pode mudar a tua vida. Se para isso, glorifica o nome dele. Eu já sinto a presença dele. E
Repito, não era Jesus para Bartimeu apenas o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Davi, mas ele cria que Jesus era aquele que tinha o poder de resolver o seu problema. Então ele toma uma iniciativa. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu pergunto nesta noite: quantos aqui aguarda o mover de Jesus em teu favor? Quantos aguardam que Jesus se mova a teu favor? Agora deixa eu te dizer um negócio: qual tem sido a tua iniciativa para que haja o mover de Deus a teu favor? Qual tem que iniciativa você tem tomado? Rei, que manto ramanagastefai. Vai apertar um pouco, mas eu preciso dizer isso aqui. Infelizmente estamos vivendo em um tempo, amados, em que muitos apropriam-se da circunstância e tomam iniciativa, mas ao contrário daquilo que Deus está esperando de nós. E como assim diferente do que Deus está esperando de nós, irmãos? Olha, é muito simples. Alguns que pregam, aleluia, que pregavam já não estão pregando mais, tomou a iniciativa de não mais pregar. Alguns que cantavam, deixou de cantar, tomou a iniciativa de não cantar mais. Alguns que congregavam, tomou a iniciativa de não congregar mais. Alguns que oravam, tomou a iniciativa de não orar mais, não orava. Quando conversamos com algumas dessas pessoas, elas dizem assim: não, você não tem noção do que eu estou enfrentado. A luta, a prova, a perseguição, o levante, a calúnia. E aí eu pergunto: mas é sério que tudo isso foi capaz de te afastar, aleluia, do propósito qual Deus tem para a tua vida? Tudo isso foi capaz de levar você a tomar uma iniciativa, aleluia, contrária, porque a iniciativa que Deus quer que tomamos nesses últimos dias, querido, não é de parar, não é de estacionar, não é de sentar, não é de ficar esperando que alguém estenda a mão para que nos ajude, não, porque você serve um Deus que te ouve, que te assiste, que te entende, que te compreende e que quer te abençoar, quer te levantar, quer que o propósito dele prossiga na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. A iniciativa, amados, que Deus espera de nós nesses últimos dias é: ainda quando estão tentando nos parar por aqui, nós prosseguimos por aqui. Ainda quando estão tentando calar a nossa boca aqui, aleluia, nós clamamos por aqui, porque temos um objetivo, temos um propósito, temos um alvo e não podemos abrir mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu toma uma iniciativa e começa a clamar dizendo: Jesus, Filho de Davi. Então, quando as coisas se apertarem e não tiver como ir para a direita nem para a esquerda, e talvez o caminho está em condição que você não consegue avançar, eu te convido nesta noite, no mínimo, clame. Ainda dá para dobrar os joelhos, ainda dá para levantar uma madrugada, ainda dá, querido, para olhar para o azul dos céus, aleluia, e abrir a boca e clamar: Jesus, Filho de Davi, porque Ele ainda responde, aleluia, a oração dos santos, Ele ainda morre, aleluia, pelas nossas orações. Quem crê nisso, glorifica o nome dEle. Iniciativa. E terceiro, Bartimeu tem coragem. Coragem. E até porque Deus, parece que Deus não tem coisa com gente frouxa, não. Se lermos lá Provérbios 24:10, se não me foge a memória, ele disse: se no dia da angústia ou da tribulação fores frouxo, a tua fé será pequena. E Bartimeu tem coragem. Por quê? Porque quando ele toma a iniciativa, deixa eu lhe falar por que a coragem. Porque quando a tua iniciativa é para atrair Jesus para a tua vida, o que não vai faltar, meu irmão, é relevante. O que não vai faltar é guerra, o que não vai faltar é luta, o que não vai faltar é peleja. Por quê? Porque ao nosso derredor está o nosso adversário.
adversário. E a Bíblia diz que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O propósito dele é que Jesus não faça parte na nossa vida, ou que a nossa vida não faça parte na vida de Jesus. Então alguém de alguma forma vai querer nos impedir. Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz no versículo 48 que agora alguns se levantam e vai até ele com o propósito de fazer calar. Cale-te. O mestre está ocupado, já tem uma missão. Só que a Bíblia diz que quando tentaram calar Bartimeu, o que ele fez? Clamava ainda mais. E ele dizia: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Então, quando tentam nos parar, amados, quando tentam nos calar, é aí que nós reagimos. É aí que nós entramos em ação. Aleluia, glórias a Deus. E a coragem de Bartimeu é justamente para ele vencer a multidão. É justamente para ele vencer o obstáculo. Aleluia, glórias a Deus. E eu te digo nesta noite: seja forte, seja corajoso. Aleluia. Não baixe a tua guarda, marche, siga em frente. O Jesus que te chamou, ele é fiel, é poderoso para fazer você chegar aonde, aleluia, almeja o teu coração, dentro da vontade dele. Coragem. Aleluia. Glória a Deus. Não para aqui. Quarto, Bartimeu tem disposição. É sim. Expectativa, sim. Tem uma iniciativa, sim. Tem coragem, sim. Mas tem também disposição. Porque a Bíblia nos diz que quando ele clamava ainda mais, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Jesus para, dá ordem aos seus discípulos, e alguns desses vão até aquele moço e diz assim: tenha bom ânimo, levanta, Aleluia, Deus. porque ele te chama. Aleluia. Você consegue imaginar como é que ficou o coração de Bartimeu naquele momento? Você consegue imaginar o que passou pelo coração de Bartimeu naquele momento? Porque reconheça, amados, o sofrimento e a dor daquele moço. E quando clamava e tentaram calar ele clamando ainda mais, de repente alguém toca nele e diz assim: tenha bom ânimo, levanta, porque ele te chama. Mas ele quem é? Jesus, aquele a quem tu clamas. A alegria de Bartimeu foi tamanha. E quando ele disse que há aqui disposição, e duas coisas importantes aqui para ser considerada, é que ele levanta e ele deixa. A Bíblia diz que deixando a sua capa, seguiu, foi ter com Jesus. Aí, imagina aqui comigo, ele tem disposição para deixar a capa. Sim. Talvez para muitos de nós aqui era simplesmente uma capa fétida de um mendigo. Talvez é simplesmente para nós uma capa que lhe protegia do sereno da noite, da neblina, do calor do dia. Talvez era a capa simplesmente que lhe aquecia nos dias de friagem. Só que para Bartimeu esta capa é muito mais do que isso. Por quê? Porque aquela capa é um meio de sustento para ele. É a sua base de sustentação. Aquela capa é que dava a ele a legalidade para pedir esmola. Era que dava a ele a legalidade de estar ali, pedindo por ajuda. Quando ele tem disposição de deixar a capa, de renunciar à capa, ele está deixando algo que para ele era de grande importância. Ele está deixando algo que para ele era o que dependia a sua vida.
era o que dependia para continuar sobrevivendo. Mas e por que ele deixa, e por que ele abre mão de algo que era tão importante para ele? Por que ele abre mão de algo que a vida dele dependia daquilo dali? Aleluia, Deus. Eu vou lhe dizer por que ele abre mão e por que ele toma essa disposição. Primeiro, eu já lhe disse aqui, porque ele, pouco ou muito, mas já conhecia de Jesus. Aleluia. E tudo que ele estava esperando era um momento com Jesus, porque no seu coração, no dia que ele tivesse esse momento com Jesus, a sua vida iria mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando toca nele, disse: ele te chama. Quem? Jesus. Ele abre mão da capa, como se ele dissesse: não dependo mais dela, porque essa capa traz as marcas do meu passado. Essa capa, aleluia, fala de quem eu fui até aqui, mas agora aquele que me chama, aleluia, fará de mim uma nova criatura, porque a sua palavra nos diz que aquele que vai a ele, as coisas velhas passam-se e as coisas novas, aleluia, acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Se é Jesus que chama, aleluia, não tenho mais necessidade da capa, porque Jesus agora é a minha fonte de vida. Jesus é a minha base de sustentação. Jesus é o meu alimento. Jesus será o meu escudo. Rei que manda rabaçu de canta na abre Ele deixa para apertar, mas eu vou falar. Você sabe por que algumas coisas que precisamos que Jesus faça na nossa vida Ele ainda não fez? Você sabe por que alguns milagres que estamos aguardando, eles ainda não aconteceu? Porque quando nós ouvimos alguém chamando e dizendo: venha porque Jesus te chama, até que viemos, recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, fazemos parte da igreja, cantamos, pregamos, fazemos parte do coral, mas não deixamos a capa. Mas o que é isso? Ainda carrega as marcas do passado. Eu ainda carrego rei de canto ramamagaste, Pai. E Jesus está dizendo nesta noite: eu quero concretizar o milagre, eu quero concretizar Pai. Mas tenha disposição, deixa a capa, esquece o passado, aleluia, desperte-se para o novo que Jesus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Viva Cristo na sua totalidade e verás a sua glória, a sua glória, a sua glória. Bartimeu não teve dúvida, é Jesus que chama. Disposição para deixar a capa. Segunda coisa importante que vemos aqui, queridos, a Bíblia diz que ele levantou, conduzido por aquele que chamava. Ele levantou e foi ter com Jesus. Você entende o que essa palavra está querendo dizer? É Deus, aleluia. Bartimeu, ele não ficou se fazendo de coitadinho por causa do problema que ele estava enfrentando, por causa da circunstância que ele estava vivendo. Ele não continuou lá sentado esperando Jesus se ter com ele. Na primeira oportunidade que ele tem, ele levanta e vai ter com Jesus. Pois a Bíblia diz que ele levantou em um salto e foi ter com Jesus. Mas nesses dias nós ouvimos algumas justificativas de alguns que ainda dizem assim: pastor, eu estou esperando Jesus fazer. Fique tranquilo, pastor, quando Jesus fazer eu chego lá. Não, eu estou em um propósito, deixa... Não. Eu acho que quem necessita, dá um jeito. Quem necessita, dá um jeito. Aleluia. E eu costumo dizer, queridos, que o milagre que nós esperamos que Jesus faça na nossa vida, Ele vai fazer. Mas você não pode esquecer que o canal para o milagre acontecer é você. Aleluia. Bom, Juarez, eu não estou entendendo.
que você quer que Jesus faça na tua vida? Eu estou lhe dizendo que o instrumento principal que Ele vai usar para realizar na tua vida o que você precisa é você. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nós criamos expectativa e achamos que em um culto como esse Deus vai tomar o pastor Juarez e a minha vida a partir daquele culto não vai ser mais a mesma. Isso depende. Porque se você não se posicionar como o principal canal, ou o principal instrumento de Deus para a tua própria vida, pastor Juarez vai pregar, vai suar a camisa, vai falar em mistério, vai lhe entregar a mensagem, mas amanhã você vai continuar vivendo a mesma coisa. Nada vai mudar. Você vai se alegrar aqui, você vai glorificar a Deus, você vai entender a mensagem, mas a vida não vai mudar. Só vai mudar quando você se colocar como instrumento de Deus para a tua própria vida. O Jerez me explica isso. Eu estou explicando desde o início da ministração. Bartimeu receberia milagre, amado, se ele não fosse participante desse milagre? Eu acho que não. Eu acabei de lhe dizer, primeiro, ele tinha expectativa. Segundo, ele toma uma iniciativa. Terceiro, ele tem coragem. Quarto, ele tem disposição. E para finalizar, ele tem fé. E ele não ficou parado mesmo por causa da circunstância. Quando tentaram calar, ele clamava ainda mais. Quando bateram no ombro dele, disse: ele te chama, ele se colocou de pé e foi ter com Jesus. E quando chegou ali junto de Jesus, Jesus olha para ele e disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu tenha vista. E Jesus olha para ele e disse: eu contemplei a tua fé. Eu poderia ter ido lá, mas não fui. Eu poderia ter chegado perto, mas eu não cheguei. Eu poderia ter ido no primeiro clamor, mas eu não fui, porque eu queria ver até onde tu te... Mas como tu chegou até aqui e ouviu a minha voz, eu te pergunto: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ter vista. Jesus disse: contemplei a tua fé. Levanta, levanta, porque a tua fé te salvou. Amanhã amassou de candarabassurianda arabacai. Você acha que a mulher do fluxo de sangue, se ela não fosse o canal principal, Deus tinha feito milagre na vida dela? Não, não tinha. A primeira iniciativa, pois ela possuía alguma coisa, foi procurar a medicina. A Bíblia disse e dá-nos a entender que enquanto tinha recurso, tinha esperança. Mas quando ela recebe uma triste notícia da medicina dizendo: tem mais jeito não, acabou-se, era para acabar a esperança. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. E quando ela teve conhecimento que Jesus passava pela região, ela faz uso das últimas forças que tem. E vai, nem que se arrastando, mas vai ter com Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Porque dizia ela no seu coração: ainda que Ele não dirija para mim uma palavra, ainda que não ponha a mão sobre mim, mas se eu tão somente tocar nas suas vestes, a minha fé diz que eu serei curado. Aleluia, Deus, glória. Você não tem noção do caminho ou da trajetória desta mulher até chegar a Jesus. E ela toca na orla, ela não estava em pé quando tocou, não. E não me pergunte como foi que ela chegou lá, como é que ela passou entre a multidão. Mas foi. Jesus olha para ela e diz assim: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu costumo dizer, querido, que o milagre, há uma dinâmica para acontecer um milagre. E eu posso te mostrar isso na Bíblia. E já caminho para o encerramento. Tem uma dinâmica para o milagre, irmão Jerez? Tem uma dinâmica para o milagre. Quando você olha no primeiro livro dos Reis, capítulo número 4, você vai deparar com uma mulher que estava vivendo em uma penúria. Perdeu o marido. Ficou uma dívida impagável. E ela agora está ameaçada também de perder os seus 2 filhos. Quando ela toma conhecimento do profeta Eliseu que estava na região, o que ela faz? Ela toma uma iniciativa. Ela tem uma expectativa. E depois toma uma iniciativa. E qual é a expectativa dela? Não, alguma coisa
vai acontecer. Aguardava um milagre. Tomou a iniciativa, vou até o homem de Deus. Agora, olha aqui para mim. Quando ela vai para Eliseu, amados, ela não está indo para ouvir uma palavra de Eliseu. Ela não está indo para receber uma instrução de Eliseu. Como assim, irmão Juarez? Porque ela entendia quem Eliseu representaria ou representava no meio do povo. Ela entendia que Deus escolheu, levantou Eliseu para ser profeta. Aleluia, Deus. E o profeta, na sua condição de profeta, ele representa Deus. Porque ele tem a missão de trazer Deus ao povo, diferente do sacerdote, que é levar o povo para Deus. O profeta traz Deus para o povo. Quando ela toma a iniciativa de ir ao profeta, ela está dizendo: eu estou indo, porque o que vai vir da boca dele, eu tenho para mim que será de Deus. Ah, Jesus, isso aí tem muito fato. Quando ela vai a Eliseu, que relata o seu problema, ele olha para ela e diz assim: mas o que eu posso fazer por ti? Declara-me o que é que tem em casa. E ela disse, não vou detalhar aqui, você já sabe. Aí ele vai dar para ela uma instrução. E qual é a instrução? Vai aos teus vizinhos, pega vaso emprestado, muitos. Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Pega do azeite, da botija que está com o azeite, e vai colocando nos vasos que pegaram aí emprestado. E vai colocando a parte dos que está cheio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se aquela mulher não fosse o instrumento principal para o que ela precisava que acontecesse na vida dela, tinha milagre, irmãos? Não. Ela sai da presença de Eliseu e ela não vai deixar para trás uma vírgula do que ele havia instruído. Ela vai fazer exatamente conforme a orientação que ela recebeu. E aí, quem é que está indo aos vizinhos pegar vaso emprestado? Quem é que precisava do milagre? Pronto, quem é que está entrando em casa e fechando a porta? Quem é que está pegando o vaso com azeite e despejando nos vasos vazios? Vou perguntar: quantos precisam de um milagre? Quem está esperando o milagre de Deus? E deixa eu perguntar: o que é que tu estás fazendo? Quantas vezes Deus tem ministrado o teu coração e eu pergunto: o que é que tu estás fazendo? Quantas orientações Deus tem te dado e eu pergunto: o que é que tu estás fazendo? Tudo que ela precisava era seguir a orientação. Agora escute aqui uma coisa, vai apertar. Eu preciso falar. Ele primeiro manda ela ir aonde? Aos vizinhos. Você é o canal principal? Sim. Deus vai fazer um milagre? Sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: precisa ter boa convivência. Precisa ser um exemplo lá na tua rua. Precisa ser um exemplo lá na tua cidade. Precisa ser um exemplo na tua região. Precisa ver Deus na tua vida. Por que, irmão Juarez? Porque vai ter momento que Deus vai fazer um milagre e vai precisar envolver o teu vizinho nele. Mas vamos para frente. Deixa eu fechar aqui para encerrar. Eu posso te dar ainda mais um exemplo. Jesus está indo com seus discípulos e olha, depara com um moço cego de nascença. O discípulo olha para Jesus e pergunta: quem pecou, este ou seus pais, para que este nascesse assim? Porque eles tinham, na sua cultura, aqueles que nascia deficiente, vinha como um castigo pelo pecado de alguém lá das gerações, dos pais, enfim. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: não, nem ele nem seus pais pecaram. Veio assim para que nele seja manifesta a obra de Deus.
Tendo Jesus dito isso, a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, faz lodo e toca nos olhos do menino, do moço. E eu te pergunto, houve milagre? E se eu disser que não? Aí você já vai entender. Aleluia a Deus. Houve milagre? Aí ficou na dúvida, né? Aleluia a Deus. Não. Jesus cuspiu, fez lodo, tocou. Não houve milagre. Jesus liberou uma palavra e foi embora com seus discípulos. Quando foi que o milagre aconteceu? Quando ele obedece o que Jesus ministra. Não me pergunta como, porque ele era cego, mas ele foi o tanque onde Jesus disse que era para ir e lavou como Jesus disse que era para lavar. Depois que ele lava, o milagre acontece. Quem é o canal para o milagre acontecer na vida daquele moço? Não é ele. O que Jesus fez? Liberou a palavra. E o que ele fez? Ele creu. E porque ele creu, ele fez conforme Jesus disse que era para fazer. Deixa eu perguntar. Tem gente que crê aqui nessa noite? Tem fé aqui? Tem fé? Então se você tem fé, faça o que Jesus está te ordenando. Porque eu profetizo, haverá milagre na tua casa, haverá milagre na tua vida, haverá milagre na tua família. Jesus trará os que estão de fora, Jesus fará um reboliço, haverá libertação, haverá salvação, haverá cura. E a mão do Rabaçu decanta lá de Acebe de Révia, Aleluia a Deus. Oh, glória. aí a mão de Orebevaçu de Bicanto lá de Acebe. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Aí a mão de Paz, de Fai, de Comandabra Sub, de Révia. Talvez Deus não me use aqui nesta noite para mim ir até você e tal. Talvez não. Porque Ele já me dera aqui a revelação dentro da palavra. E eu mais uma vez te digo, não sei qual é a circunstância que você está vivendo. E talvez não seja tão difícil como a de Bartimeu. Primeiro porque o nome de Bartimeu não é Bartimeu. É apenas aqui uma junção, né, do verbo bar, ou do sufixo, né, bar, que quer dizer filho. Timeu era o pai. E aí, o que aconteceu para que Bartimeu era cego? Segundo alguns historiadores, ele não era cego. A deficiência dele foi provocada, pois diz assim que seu pai galgou de cargos de grande relevância no meio de Israel. Era general. Tempos depois, tornou-se um general aposentado e bem sucedido. Mas Roma assume o poder. Quando Roma assume o poder, ele Timeu usa a sua influência e levanta um tipo de protesto contra o governo de Roma, que vão agora confiscar todos os bens de Timeu. E como não só bastasse, prender também. E como não só bastasse prender, alguns dizem que tiraram também a sua vida. E por tomar conhecimento de que este tinha um herdeiro, agora estamos falando do Bartimeu, foram até este moço, ainda moço, e lhe arrancaram os olhos. Porque eles temiam mais tarde esse se tornasse um vingativo do que acontecera com seu pai. Era costume da época fazerem esse tipo de coisa, ou criar uma deficiência em alguém dessa natureza. Porque esse agora tornaria um pregador ambulante. Por onde ele passava, a sociedade, tendo conhecimento do que aconteceu, dizia: assim se fará com aqueles que se levantar contra o governo. Então, se teve os olhos arrancados, coisa impossível ao entendimento humano, era esse moço voltar a ter a visão. Mas eu te disse nesta noite que, independentemente de qual seja a circunstância, de qual seja o problema, Jesus, Ele ainda continua sendo Jesus que faz um milagre. Glória a Deus. Aleluia. Ainda continua sendo Jesus que faz milagre. E você não pode esquecer. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz para ele aí: você é o instrumento que Deus quer usar para aquilo que você necessita que aconteça na tua vida. Você é um instrumento que Deus quer usar
para aquilo que acontece, que você queira que aconteça na tua vida, independente do que seja. Então, seja esse instrumento, participe da dinâmica do milagre e verás o que Deus vai continuar fazendo e realizando na tua vida. Quem crê nisso, glorifica o Senhor. E eu quero apenas fazer uma oração contigo nesta noite. Você orou por mim, eu não posso sair sem orar por vocês. Como já foi dito, cheguei pela misericórdia. Foi cama o dia todo. Quase não comi nada, nem bebi. E em Cascavel, não sei por aqui, mas em Cascavel esses últimos dias aí tem pegado alguns lá com umas viroses, que é coisa terrível. E até ontem à tarde estava bem, tudo, cheguei do trabalho, fui fazendo bicora, fiz umas visitas. Aí chegou em casa, a cabeça doendo, já fui direto para a cama. E hoje levantei febre e uma série de coisas. E quando recorri ali que não tinha ninguém para vir, naquele momento, quem vai na mensagem, o pastor, cheguei na cama ainda, falei para ele, traz minha Bíblia aí. Ela, tu vai para onde? Eu falei, não vou para onde. Meu Deus do céu, não aguenta não. Eu falei, mas Jesus vai ser amado. Eu não estava nem conseguindo falar e consegui pregar. Aleluia, Deus, E creio, não é que sairei daqui sim curado para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Porque quem não estava nem conseguindo estar de pé, né, e já está de pé aqui há um tempo, é porque Jesus já está realizando um milagre. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Estenda assim as suas mãos. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor da glória, que está, Pai querido, os teus filhos que vieram, Pai eterno, louvar, adorar e glorificar o teu nome, Senhor, aqui neste dia e nesses dias, Pai eterno, de festa. E sei, Pai eterno, que coisas grandiosas tu já tem realizado, Pai querido, no meio do teu povo nesses dias. Creio, Pai eterno, Pai querido, que tu não só usara, Pai eterno, os pregadores, os cantores, como também, Senhor, vem realizando obras grandiosas na vida dos mesmos. Deus, ó Senhor, e tu tens, ó Deus querido, usados para a edificação, Senhor, da tua igreja. O que peço, Pai eterno, nesta noite, como falamos, ó Deus querido, de milagre, como falamos, Pai eterno, Pai querido, ó Senhor, de manifestação do teu poder em causas, Pai eterno, ó Senhor, impossíveis. Eu quero te pedir nesta noite, aonde encontrares fé, Senhor, não vou pedir para teus filhos virem aqui à frente, porque tu podes, Pai eterno, Pai querido, aí aonde ele está, onde ela está, se tu encontrares fé, Pai eterno, Pai querido, realiza, Pai, na vida deles, ó Senhor, o que eles necessitam da parte do Senhor. Que haja manifestado a tua glória, Senhor, nesta hora. Que haja, Pai eterno, manifestado o teu Santo Espírito, Deus de poder e glória, e que seja tocado, Pai eterno, nas nossas entranhas, Deus de poder, e removido de nós o que precisa ser removido, e acrescenta em nós, ó Deus querido, Deus eterno, as dádivas, a Senhor, que nos tornarás, ó Deus eterno, mais fortes, a Senhor, mais desprendidos, mais servos para a glória do teu nome. Jesus eterno, Jesus amado, profetizo, Pai eterno, sobre vida de famílias aqui, profetizo, Pai eterno, Pai querido, sobre vidas, Pai eterno, de pessoas aqui, Deus bendito, e peço, Pai eterno, Pai querido, que a partir deste dia, não permita, Senhor, que a vida seja a mesma, mas que os teus filhos possam ser o canal, o instrumento nas tuas mãos, Deus, para aquilo, Pai eterno, que eles próprios necessitam, que tão somente sejam sensíveis em ouvir a tua voz, e que tenham iniciativa, expectativa, coragem, disposição e fé, Deus, para viverem o teu sobrenatural. Jesus eterno, Jesus querido, isso é o que eu te peço, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor. E quem crer, levante a sua mão, aplauda Jesus, glorifique o nome dele. Aleluia.